A Bíblia nos apresenta Jesus como alguém único que transcende nossa compreensão comum do tempo e da existência. Mas quem ele era antes da criação do mundo? O que significava para Jesus compartilhar a mesma glória que o Pai, antes mesmo que os fundamentos da terra fossem estabelecidos? Essas perguntas, que lhe são profundamente carregadas, carregam em si o mistério da própria essência de Jesus e seu relacionamento com o Pai desde o princípio. A preexistência de Jesus é afirmada em textos bíblicos fundamentais e em nenhum lugar isso é mais evidente do que na oração de Jesus em João capítulo 17. Ao elevar sua voz ao Pai, Jesus diz: "E agora, glorifica-te contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo existisse." João 17:5. Essa afirmação revela algo extraordinário, que Jesus, o Filho de Deus, possuía uma glória que antecede a criação do tempo, uma glória compartilhada em perfeita união com o Pai. Entender essa preexistência não é apenas uma questão teológica. Ela ilumina a grandiosidade e a eternidade de Cristo e nos convida a contemplar a profundidade do amor e do propósito divino. Ao estudarmos quem Jesus era antes de todas as coisas, somos levados a questionar nossa própria compreensão sobre a eternidade, o tempo e o relacionamento íntimo entre Pai e Filho. Jesus não é uma figura histórica comum. Ele é eterno, e seu relacionamento com o Pai vai além dos limites humanos. Este estudo não será apenas uma explicação teológica. Propomos-nos a explorar esse mistério profundo e revelador para que cada um possa fortalecer sua fé e expandir sua compreensão sobre quem realmente é Jesus. Compreender a preexistência de Cristo nos ajuda a elevar nossa visão espiritual e nos proporciona uma base de confiança inabalável. Como veremos ao longo dos próximos momentos, essa união eterna de glória entre o Pai e o Filho é a base para muitos dos aspectos mais profundos de nossa fé cristã. Para compreender quem era Jesus antes da criação do mundo, precisamos explorar os fundamentos bíblicos que revelam essa verdade profunda. A Escritura oferece vislumbres extraordinários da preexistência de Jesus, com passagens que afirmam sua existência eterna e sua glória partilhada com Deus Pai. Entre esses textos, o Evangelho de João se destaca, pois descreve Jesus como o Verbo ou Logos, aquele que estava com Deus desde o princípio e que de fato era Deus. João 1:1. Este capítulo inicial do Evangelho de João não apenas nos apresenta Jesus como coeterno com o Pai, mas também indica seu papel ativo na criação. Nos versículos seguintes vemos: "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." João 1:3. Aqui, a Bíblia revela que Jesus não é uma criação de Deus, mas o próprio Criador. Ele estava presente antes do surgimento de tudo o que conhecemos, e através dele, tudo veio a existir. Isso nos leva a uma conclusão fundamental. A preexistência de Jesus é essencial para nossa compreensão de sua divindade. Outro texto central sobre a eternidade e glória de Jesus é encontrado na carta de Paulo aos Colossenses. Neste livro, Paulo descreve Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. A expressão primogênito não significa que Jesus foi criado primeiro, mas que ele possui uma posição única de honra e autoridade sobre toda a criação. O texto continua afirmando que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Colossenses 1:16. Paulo reforça que tudo o que existe, seja no reino físico ou espiritual, existe por causa de Cristo e para Cristo. Ainda em Colossenses, Paulo afirma que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Isso nos dá uma visão clara da eternidade de Jesus. Ele é eterno e fundamental para a própria existência do universo, sustentando toda a criação e revelando a profundidade de sua glória e poder, que transcendem o tempo e a matéria. Esse fundamento bíblico nos leva de volta ao Evangelho de João, onde Jesus, em sua oração ao Pai, expressa seu desejo de ser glorificado com a glória que possuía antes da criação. Essa glória não era uma dádiva adquirida, mas uma essência que sempre existiu. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, a glória de Deus é um tema recorrente.
E Jesus declara que ele compartilha dessa glória desde a eternidade. Como vemos em sua oração em João capítulo 17, a preexistência de Jesus também aponta para a complexidade e profundidade de nossa fé, confirmando que a natureza de Cristo é divina e eterna, destacando-o como o Filho de Deus, que possui a mesma essência e glória do Pai. Esses fundamentos não são apenas doutrinas distantes. Eles revelam que em Cristo temos acesso a um Deus que é completamente fiel e digno de nossa adoração, pois Ele é o mesmo desde antes da fundação do mundo até os dias atuais. Ao nos aprofundarmos nesses fundamentos bíblicos, entendemos melhor a natureza única de Jesus e a profundidade de seu relacionamento com o Pai. Esse entendimento não é apenas intelectual, mas tem o poder de fortalecer nossa fé e nos ajudar a confiar mais plenamente em Cristo. A preexistência de Jesus nos assegura de que Ele é o Deus eterno que nos conhece desde a criação e que em sua glória e poder está conosco até o fim dos tempos. Ao falar sobre a preexistência de Jesus, encontramos um conceito essencial que se destaca em sua oração: a glória compartilhada com o Pai. Mas o que significa compartilhar a glória de Deus? Como isso é possível para Jesus? Este ponto não é apenas um mistério teológico. É central para nossa compreensão da natureza divina e do papel único de Jesus na Trindade. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus clama ao Pai: agora, glorifica-te contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo existisse. Esta declaração nos leva a refletir sobre um relacionamento eterno e perfeito entre pai e filho, no qual a glória é uma característica intrínseca e compartilhada. Essa glória não é uma conquista de Jesus após seu ministério terrestre, mas algo que ele já possuía desde sempre, pois sua natureza é uma com a de Deus. No Antigo Testamento, vemos que a glória de Deus era um sinal visível de sua presença entre o povo de Israel. Ela aparecia como uma nuvem sobre o tabernáculo e, mais tarde, no templo, indicando que Deus habitava entre seu povo. A glória de Deus era vista como algo reservado somente a Ele. E essa exclusividade é reforçada em Isaías capítulo 42, onde o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Isaías 42:8. No entanto, quando Jesus fala sobre compartilhar essa mesma glória, Ele está nos revelando que possui uma unidade absoluta com o Pai. Isso nos mostra a grandeza e a singularidade de Jesus, pois compartilhar a glória de Deus implica uma igualdade de essência e natureza. Jesus é mais que um representante ou um profeta. Ele é Deus em carne, o único que pode afirmar ter a mesma glória que o Pai desde antes da criação. Essa compreensão da glória compartilhada é um dos pilares que fundamenta a doutrina cristã da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas que coexistem em uma unidade eterna e indivisível. Quando Jesus declara que possui a glória de Deus, Ele está confirmando sua divindade e a perfeita comunhão que sempre teve com o Pai. Isso é algo que nenhum outro líder espiritual ou figura bíblica poderia reivindicar. Esse conceito de glória compartilhada, ao ser compreendido, eleva nossa fé e nos dá uma visão mais profunda de quem Jesus realmente é. Ele não é apenas um mediador entre Deus e a humanidade, mas o próprio Deus que escolheu se fazer carne para que, através dele, pudéssemos vislumbrar a glória de Deus de uma forma que nenhum homem antes pôde ver. Compreender isso nos leva a uma adoração mais autêntica e uma reverência mais profunda pela grandeza de nosso Salvador. Jesus ocupa uma posição absolutamente única na narrativa bíblica. Desde o Antigo até o Novo Testamento, encontramos figuras que foram grandes líderes e tiveram papéis essenciais nos planos de Deus, como Moisés, Abraão, Davi e os profetas. No entanto, o que torna Jesus diferente de todos eles é sua preexistência e a glória que ele compartilhou com o Pai desde a eternidade, uma característica que ninguém mais na história pode reivindicar. Moisés, por exemplo, foi um profeta poderoso e íntimo de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, como um homem fala com o seu amigo.
Êxodo 33:11. Ainda assim, Moisés era um servo de Deus criado e limitado pelo tempo. Ele não compartilhou a glória eterna de Deus, mas foi um instrumento que trouxe a lei ao povo de Israel. Abraão é chamado de amigo de Deus em Isaías capítulo 41 e é considerado o pai da fé. Contudo, ele também era uma criação de Deus, alguém que confiava nas promessas divinas, sem nunca ter a pretensão de compartilhar da mesma natureza ou glória de Deus. Abraão aguardava a promessa, mas Jesus é a própria promessa cumprida, aquele que existe antes de Abraão e de quem toda a criação depende. Davi, o grande rei de Israel, é outra figura destacada, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Davi foi um rei poderoso e um adorador sincero. Porém, ele próprio, em um de seus salmos, escreveu profeticamente: Dize ao meu Senhor: Tu sentas-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmos 110:1. Reconhecendo a superioridade de Cristo sobre todos os reis, incluindo ele mesmo, cada um desses homens foi um servo fiel. Mas nenhum deles compartilhava a glória e a natureza divina que Jesus possuiu desde antes da criação. Isso nos mostra que Jesus não é apenas um líder entre outros, mas o próprio Deus, aquele que é eterno e glorificado com o Pai. Essa comparação destaca a singularidade de Cristo e solidifica nossa compreensão de sua identidade divina, trazendo-nos mais perto de uma adoração sincera e fundamentada. No Evangelho de João, encontramos uma das afirmações mais profundas sobre a identidade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Ao descrever Jesus como o Verbo, ou Logos em grego, João revela que ele é a expressão viva e eterna de Deus, aquele através de quem tudo foi criado. Essa ideia vai muito além da simples criação de todas as coisas. Ela sugere que Jesus é essencial para a própria existência e continuidade do universo. A descrição de Jesus como o Verbo também indica que ele existia antes do tempo. João 1:2. Ele estava no princípio com Deus. Essa verdade estabelece a eternidade de Cristo, colocando-o em um relacionamento único com Deus Pai desde a sua criação. João continua dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Enfatizando que Jesus não é apenas parte da criação, mas o próprio Criador. Esse conceito é reforçado na carta aos Colossenses, onde Paulo declara: Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1:16-17. Jesus é descrito como a origem e a razão de toda a criação, uma afirmação que seria impossível se ele fosse apenas um ser criado. Em vez disso, Paulo nos mostra que Jesus é eterno e transcendente, essencial para tudo o que existe, incluindo os reinos celestiais. Além de ser o Criador, Paulo também revela que Jesus é quem sustenta todas as coisas. Colossenses 1:17. Lemos: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Essa verdade é poderosa e nos ajuda a entender que Jesus não apenas trouxe o universo à existência, mas continua a mantê-lo e sustentá-lo. Essa visão nos leva a contemplar a grandeza de Jesus como Deus eterno e soberano sobre tudo. O papel de Jesus como Verbo, como aquele que é a palavra viva e ativa de Deus, também tem implicações profundas para a nossa compreensão da eternidade de Deus. A Bíblia frequentemente se refere a Deus como eterno, o Eu Sou, que existe fora das limitações do tempo. Quando Jesus declara: Antes que Abraão existisse, eu sou, João 8:58, ele não está apenas afirmando sua antiguidade, mas identificando-se com o próprio Deus, aquele que sempre foi e sempre será. Compreender Jesus como o Verbo, o agente da criação, nos ajuda a ver como ele se integra perfeitamente na eternidade de Deus. Não há divisão ou hierarquia entre Jesus e o Pai. Eles compartilham da mesma essência, o mesmo poder e a mesma glória. Por meio de Jesus, podemos perceber o caráter eterno de Deus de maneira mais clara e pessoal, pois ele é a imagem do Deus invisível.
a manifestação viva e tangível do Criador. Essa visão de Jesus como o Verbo na criação não apenas fundamenta nossa fé, mas fortalece nossa confiança em sua soberania, sabendo que Jesus estava presente na fundação do mundo e que ele sustenta todas as coisas até hoje, nos dando uma base sólida para confiar nele em todas as áreas de nossas vidas. Jesus não é apenas um profeta ou um mestre, ele é o Verbo eterno, aquele que continua a revelar a glória de Deus desde antes do início dos tempos e que permanece inabalável até o fim. A preexistência de Jesus é um dos fundamentos para compreendermos a doutrina da Trindade, uma das verdades centrais da fé cristã. Quando falamos de Trindade, estamos nos referindo a um só Deus em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que coexistem de maneira perfeita e eterna. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, e ao mesmo tempo, há uma união essencial entre elas. Esse conceito é complexo, mas a preexistência de Jesus é uma chave para nos ajudar a entender essa unidade e diversidade. Quando Jesus declara em sua oração ao Pai que compartilha da mesma glória desde antes da criação do mundo, João 17:5, ele está demonstrando sua natureza divina e eterna, igual à do Pai. O Evangelho de João nos revela repetidamente essa conexão, mostrando que Jesus e o Pai não são 2 deuses separados, mas partes de um mesmo e único Deus. Em outro momento ele afirma: eu e o Pai somos um. João 10:30. Esta unidade é um pilar que sustenta a doutrina da Trindade, confirmando que Jesus é inseparável do Pai em essência e propósito. Para entender a Trindade, é fundamental reconhecer que essa glória compartilhada é algo exclusivo entre o Pai e o Filho. Em Isaías, Deus afirma que ele não divide sua glória com mais ninguém. Isaías 42:8. Contudo, Jesus não apenas compartilha essa glória, mas o faz desde a eternidade. Isso mostra que Jesus não é um ser criado que ganhou essa glória, mas sim que ele é parte integral de Deus. A preexistência de Jesus e essa glória compartilhada confirmam que ele é igualmente divino e parte essencial da Trindade. Outro aspecto importante da Trindade é o Espírito Santo, que também é descrito na Bíblia como estando presente desde a criação. Gênesis 1:2. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo participa da eternidade e da glória de Deus. A Trindade revela um relacionamento harmonioso, onde cada pessoa cumpre um papel único, sem perder sua unidade essencial. A preexistência de Jesus, portanto, destaca que a Trindade não é uma divisão de poder, mas uma união perfeita e eterna, que manifesta a plenitude de Deus. Compreender a relação entre a preexistência de Jesus e a Trindade nos aproxima do mistério da unidade divina e nos ajuda a ver a grandeza de Deus em sua plenitude. Em Jesus, temos a revelação do Pai e do Espírito, a manifestação completa de Deus em sua essência trina. Essa verdade não é apenas um conceito teológico distante. Ela fortalece nossa fé ao mostrar que Deus, em sua complexidade e unidade, está sempre presente e ativo em nossas vidas. Compreender a preexistência de Jesus e sua união eterna com Deus não é apenas um exercício intelectual ou uma análise teológica complexa. Na verdade, essa verdade pode ter um impacto transformador na vida espiritual dos cristãos, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança. Saber que Jesus existia em glória antes de todas as coisas e que ele mantém um relacionamento eterno com o Pai nos oferece uma base sólida para enfrentar os desafios e as incertezas da vida. Essa compreensão nos permite ver Jesus não apenas como um mestre ou líder espiritual, mas como o próprio Deus que escolheu se fazer carne para estar entre nós. Esse entendimento pode fortalecer nossa confiança em Cristo, pois ele não é uma figura distante do passado, mas o Verbo eterno, aquele que sustenta tudo o que existe, inclusive nossas próprias vidas. A carta aos Hebreus nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O que significa que ele é imutável e fiel em todas as suas promessas. Ao entendermos a glória compartilhada entre Jesus e o Pai, percebemos que ele tem pleno poder e autoridade sobre o universo, e também sobre nossas vidas. Isso nos dá a certeza de que podemos confiar nele em todos os aspectos.
pois ele já existia antes de tudo e continua a governar com o Pai e o Espírito Santo. Nossa fé é fortalecida ao sabermos que o Deus a quem servimos é eterno e absoluto, alguém que nunca falha e que está sempre presente. Além disso, a preexistência de Jesus nos oferece uma nova perspectiva sobre a esperança cristã. Em sua oração ao Pai, Jesus expressa o desejo de que eu não te glorifiquei sozinho, mas também aqueles que pela tua palavra me deste. João 17:24. Essa promessa nos lembra que, assim como Jesus possui a eternidade, nós também somos chamados a compartilhar de sua glória e presença. A esperança cristã é fundamentada nessa realidade. Um dia estaremos face a face com Jesus, participando de sua glória e desfrutando da eternidade ao seu lado. Essa visão de Jesus como o eterno e glorioso Filho de Deus nos permite enfrentar as dificuldades da vida com uma esperança inabalável. A preexistência de Cristo nos lembra de que nossa fé não está fundamentada em ideias passageiras ou promessas vazias, mas em um Deus que sempre foi e sempre será. Ele é o fundamento de nossa esperança e a razão pela qual podemos confiar que todas as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Compreender a preexistência de Jesus nos ajuda a viver uma fé mais robusta e uma esperança viva. Em Jesus, temos a garantia de que Deus é fiel, e essa compreensão nos conduz a uma adoração mais sincera e a uma confiança mais profunda. A eternidade de Jesus se torna um pilar para nossa própria vida espiritual, uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades e nos aponta para a promessa de uma eternidade com Ele. Ao longo deste estudo, fomos conduzidos a um dos mistérios mais profundos da fé cristã, a preexistência de Jesus e sua glória compartilhada com o Pai desde antes da criação. Esse entendimento não só amplia nossa visão sobre quem é Jesus, mas também nos oferece uma base firme para nossa fé e esperança. Ao compreendermos que Jesus não é uma criação, mas o próprio Deus em unidade com o Pai, ganhamos uma visão mais profunda de sua autoridade, amor e eternidade. A preexistência de Jesus não é um simples detalhe teológico. Ela transforma a maneira como enxergamos nosso Deus, sabendo que Jesus é eterno, nos convida a buscar um relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele, pois não estamos diante de um líder passageiro, mas do Verbo eterno, aquele que nos conhece desde antes de existirmos. Ele nos convida a confiar, a esperar e a viver de maneira que reflita sua glória, a mesma glória que Ele compartilhou com o Pai antes do início dos tempos. Esse conhecimento também nos impulsiona a viver uma fé mais convicta, ao sabermos que nossa esperança está firmemente enraizada em um Deus eterno e fiel, está em um Deus imutável e soberano. Somos encorajados a enfrentar as dificuldades da vida com confiança, pois aquele que nos sustenta é o mesmo que sustenta todo o universo. Nessa jornada por este mistério profundo, deparamo-nos com uma verdade que transcende o entendimento comum. Jesus, o Filho de Deus, é eterno e compartilha a natureza do Pai desde antes da fundação do mundo. Esse conhecimento não apenas esclarece, mas transforma. Compreender a preexistência de Jesus nos leva a uma nova dimensão de fé, uma que repousa na certeza de que nosso Salvador é o próprio Deus, a origem e o sustentador de toda a criação. Imagine a vastidão de um amor tão antigo e tão profundo que existia antes de tudo que precede o tempo. Um amor que, mesmo assim, se fez carne para se aproximar de nós. Este é o convite que Jesus nos faz. Confiar em seu amor eterno e saber que, ao seguir seus passos, estamos nos aproximando não apenas de um líder, mas do Verbo que criou o universo e que compartilha uma glória indescritível com o Pai. Tudo o que abordamos aqui, a glória, a eternidade, a unidade com Deus e a Trindade, nos aponta para uma realidade mais grandiosa. Essa é a realidade de uma fé fundamentada não em palavras passageiras, mas em um Deus que nos conhece antes mesmo de existirmos, que caminha conosco e que nos espera para uma eternidade ao seu lado. A compreensão da eternidade de Deus nos proporciona uma perspectiva que vai além das preocupações temporais, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com uma confiança inabalável. Sabemos que o nosso sustentador
É o mesmo que mantém as estrelas no céu, que governa os ciclos das estações e que, no entanto, se importa profundamente com cada detalhe de nossas vidas. A preexistência de Jesus é um conceito que destaca a profunda interconexão entre o divino e o humano. Antes da criação do mundo, Jesus já existia, compartilhando a essência do Pai e participando da criação como agente divino. Essa verdade fortalece a nossa fé, pois entendemos que o Salvador não é apenas um ser histórico que apareceu em um momento específico, mas uma presença eterna que está conosco desde o princípio dos tempos. Essa compreensão nos leva a um relacionamento mais íntimo e significativo com Deus, pois reconhecemos a sua presença constante e inabalável em nossas vidas. O fato de Jesus ser eterno implica que o amor de Deus por nós é igualmente eterno. Não há começo nem fim para o amor que nos é dispensado. Esse amor preexistente é a base sobre a qual construímos nossa fé e nossa relação com o divino. Saber que fomos amados desde a eternidade nos dá uma segurança que transcende qualquer circunstância terrena. Quando enfrentamos tribulações, desafios e momentos de dúvida, podemos nos apoiar na certeza de que o amor que nos sustenta é contínuo e permanente. Essa confiança não é baseada em emoções passageiras, mas na natureza imutável de Deus, que permanece constante em todas as épocas e em todas as situações. A eternidade de Jesus também nos proporciona uma visão mais ampla do propósito da nossa existência. Não estamos aqui por acaso ou por coincidência, mas somos parte de um plano eterno e divino. Cada experiência, cada desafio e cada vitória tem um propósito dentro desse grande quadro. Reconhecer que nossa existência faz parte de um plano eterno nos dá um sentido de propósito e direção. Mesmo quando as coisas parecem fora de controle, podemos confiar que há um plano maior em ação e que nosso Salvador está conosco em cada passo dessa jornada. A preexistência de Jesus também ressalta a importância da redenção. Desde a eternidade, Deus planejou a salvação da humanidade através de Jesus. Este plano que transcende o tempo mostra que a humanidade é valiosa e digna de salvação desde o início. A encarnação de Jesus, onde o Eterno se fez carne, é uma expressão máxima desse amor redentor. Ele não veio apenas para salvar ou para cumprir um dever, mas por um profundo amor e compaixão pela humanidade. Essa compreensão nos leva a uma maior gratidão e reverência, sabendo que a salvação é um dom gracioso que foi preparado desde a eternidade. Além disso, a preexistência de Jesus reforça a sua autoridade e poder divino. Como sendo eterno e compartilhando a mesma natureza do Pai, Jesus possui autoridade suprema sobre todas as coisas. Essa autoridade é evidente na sua capacidade de realizar milagres, perdoar pecados e conceder a vida eterna. Acredite que a sua autoridade não estava limitada ao tempo terrestre, mas é uma autoridade que reside no eterno, garantindo que suas promessas são verdadeiras e seguras. Quando confiamos nessa autoridade divina, nossa fé se fortalece e somos capacitados a viver de acordo com os propósitos de Deus. A eternidade de Jesus também nos proporciona consolo em momentos de incerteza e dor. Sabemos que, embora possamos não entender plenamente os caminhos de Deus, há uma realidade eterna que está além da nossa compreensão temporária. Essa compreensão nos permite enfrentar o desconhecido, com a confiança de que nosso Salvador está sempre presente, guiando-nos e sustentando-nos em todas as circunstâncias. Mesmo nas profundezas da dor e do sofrimento, podemos encontrar esperança na certeza de que há uma realidade eterna, onde todas as lágrimas serão enxugadas e a dor será transformada em alegria eterna. Outro aspecto importante é a relação entre a eternidade de Jesus e a nossa própria existência eterna. Como seguidores de Cristo, somos convidados a participar dessa eternidade, a nos unirmos a Ele na glória que há de vir. A preexistência de Jesus implica que nossa salvação não é apenas um evento futuro, mas uma transformação que começa agora e se estende até a eternidade. Vivemos com a esperança de uma vida eterna, sabendo que somos parte de um plano eterno de redenção e restauração. Essa esperança nos motiva a viver de acordo com os princípios divinos,
buscando refletir o caráter e o amor de Cristo em todas as nossas ações. A unidade com Deus revelada através da Trindade é outra dimensão que a preexistência de Jesus nos proporciona. Em um Deus trinário, vemos a complexidade e a profundidade das relações divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas perfeitamente unificados em essência e propósito. Essa unidade dentro da Trindade nos ensina sobre a importância das relações humanas, da comunhão e do amor mútuo. Refletir sobre a natureza da Trindade nos inspira a cultivar relacionamentos baseados na unidade, na harmonia e no amor incondicional. A glória de Deus, compartilhada por Jesus, aprimora ainda mais nossa compreensão da natureza divina. A glória não é apenas uma manifestação externa de poder, mas a essência do ser de Deus, refletida através de suas obras e de sua presença. Reconhecemos a glória de Deus quando contemplamos a criação, quando testemunhamos atos de bondade e quando experimentamos momentos de profunda conexão espiritual. Essa glória nos atrai para um relacionamento mais profundo com o divino, buscando refletir essa mesma glória em nossas vidas diárias. A noção de que Deus nos conhece antes mesmo de existirmos nos traz uma responsabilidade e uma alegria imensa. Sabemos que somos amados e que fomos criados com um propósito específico. Essa compreensão nos encoraja a viver de maneira que honremos esse propósito, buscando sempre alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, nos traz alegria ao sabermos que somos profundamente amados e que nossa existência tem significado e valor eternos. A jornada de fé que embarcamos é, portanto, uma jornada de confiança contínua em um Deus que é fiel, imutável e eterno. Cada dia que vivemos é uma oportunidade de nos aproximarmos mais daquele que foi, que é e que sempre será. Essa proximidade crescente não é apenas um ideal abstrato, mas uma realidade tangível que se manifesta em nossas ações, em nosso amor e em nossa busca constante por uma relação mais profunda com Deus. Confiar em Jesus como nosso Deus fiel implica em reconhecer sua soberania e sua graça em todas as áreas de nossas vidas. Estamos de fato em um relacionamento contínuo com o Verbo, que perdeu a forma humana para estar conosco, para nos redimir e para nos guiar em direção à plenitude de nossa existência eterna. Essa relação não é baseada em obrigações impessoais, mas em um amor pessoal e dinâmico que se revela constantemente em nossa vida. Assim, viver com confiança em Jesus nos leva a uma transformação interna, onde nossas preocupações são suavizadas pela certeza de um amor eterno, onde nossos medos são confrontados pela segurança de sua presença constante e onde nossas dúvidas são dissipadas pela clareza de sua verdade revelada. É uma jornada de transformação que nos molda à imagem de Cristo, capacitando-nos a viver vidas que refletem sua glória e sua santidade. A preexistência de Jesus, portanto, não é apenas um conceito teológico, mas uma verdade que impacta profundamente a maneira como vivemos, amamos e percebemos o mundo ao nosso redor. Cada desafio que enfrentamos se torna uma oportunidade de exercitar nossa fé. Cada momento de alegria é uma celebração da bondade e da fidelidade de Deus. E cada passo em nossa jornada é um testemunho da realidade eterna que nos aguarda. Quando entendemos que nosso Salvador é o próprio Deus eterno, nossa perspectiva sobre a vida é radicalmente alterada. Não somos mais meras criaturas lutando por sobrevivência em um mundo incerto, mas filhos amados de um Deus soberano que tem um plano eterno para nós. Essa identidade nos liberta para viver não com medo, mas com coragem e confiança inabaláveis, sabendo que estamos sustentados pelo Criador do Universo. A eternidade de Jesus também nos desafia a viver com uma visão além do presente. Somos chamados a ver o quadro completo, a olhar além das circunstâncias temporais e a focar nas realidades eternas que dão significado e propósito à nossa existência. Essa visão nos capacita a viver de maneira que reflita nossos valores eternos, a cultivar virtudes que transcendam as tendências passageiras da sociedade e a construir relacionamentos que refletem a unidade e o amor da Trindade. Além disso, a compreensão da preexistência de Jesus nos convida a adorar e reverenciar o Deus eterno de todo o poder e majestade.
Reconhecemos que a grandiosidade de Deus está além da nossa compreensão humana, e essa reverência molda nossas atitudes e comportamentos. Adoramos a Deus não apenas por suas obras visíveis, mas pela natureza insondável de seu ser e pela profundidade de seu amor por nós. A Trindade, como manifestação da unidade e da diversidade divina, nos ensina sobre a importância da comunhão e da unidade nas nossas próprias relações. Somos encorajados a buscar a harmonia e a unidade em nossas comunidades, refletindo a perfeita cooperação e amor que existe na Trindade. Essa busca por unidade nos leva a resolver conflitos com graça, a amar incondicionalmente e a trabalhar juntos para construir um mundo que reflete os valores eternos de Deus. Em cada passo dessa jornada de fé, somos lembrados da fidelidade de Deus. Ele nos conhece, nos ama e nos sustenta desde antes mesmo de nossa existência. Essa fidelidade é o alicerce sobre o qual construímos nossa confiança, permitindo-nos enfrentar as incertezas da vida com a certeza de que não estamos sozinhos. Nosso Deus é aquele que nos guia, nos fortalece e nos carrega em todas as circunstâncias, garantindo que, independentemente das adversidades, podemos confiar em sua soberania e em seu amor imutável. Portanto, ao reconhecermos e abraçarmos a preexistência de Jesus, somos convidados a viver com uma fé renovada e uma confiança profunda na bondade e na fidelidade de Deus. Essa fé nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança, a amar com generosidade e a viver de maneira que honra aquele que nos amou na eternidade. Vivamos, então, com a confiança de que em Jesus encontramos não apenas um Salvador, mas o próprio Deus eterno, que nos conduz para uma vida de fé, esperança e amor.